Fluminense contrata algoz do Flamengo para o seu ataque. Sejam bem-vindos ao Scout FC. Meu nome é Bruno. Estamos aqui para mais um vídeo aí para trazer uma análise aí da mais nova contratação oficializada agora à noite aí dessa terça-feira, que é a contratação aí do Rodrigo Castilho, jogador argentino, né, oficializado aí numa compra aí na casa dos 8 milhões de euros. Algumas fontes dizem 10 milhões de dólares. Que é o maior investimento aí da história do Fluminense. Não é simplesmente um reforço de janela. Aos 27 anos, com 1,87 m, o argentino formado na base do River Plate chega após ter uma ótima campanha pelo Lanús, 15 gols e uma assistência em 43 jogos aí na última temporada, com impressionantes 32% de conversão de chances. Ele é um 9 moderno e versátil que o Luiz Zubeldia, desde a sua chegada em setembro do ano passado, vem cobrando um fixo ofensivo capaz de sustentar o ataque em transições verticais, brigar no alto e participar da pressão alta. Castilho não é um 9 fixo, um 9, digamos, 9 raiz, né? Mas é um atacante que pode gerar jogo em múltiplas alturas, como técnicas associativas e intensidade sem bola. Castilho não impressiona pela velocidade pura, embora tenha uma boa aceleração e talvez em desmarques curtos, mas sua velocidade total não é sua maior valência, mas sim pelas explosões em impulsão, proteção de bola e timing posicional. Com 1,87 m de altura, ele domina duelos aéreos com o embalo, direciona cabeceios mesmo sob pressão e sustenta contatos físicos sem perder o equilíbrio. Na temporada 25-26 pelo Lanús, sua eficácia foi absurda, 3.2 finalizações para poder marcar um gol e participando em gols a cada 125 minutos. Não é um finalizador de volume alto, mas de alta conversão. Posiciona-se no ponto cego dos zagueiros e finaliza com um toque só, ou seja com o pé, ou às vezes gols de cabeça. Fazendo uma análise um pouco mais detalhada, né, do jogador, falando um pouco do perfil técnico dele, começando com ele com bola. Castilho opera como um eixo de transição em um sistema que valoriza a verticalidade. Duelos aéreos, vence bolas altas com timing explosivo e mesmo perdendo muitas vezes atrapalha o marcador. Sob pressão, direciona o cabeceio para companheiros, não só para marcar gol, mas também para talvez dar um passe ou uma assistência de cabeça, para tentando criar superioridade numéricas nas segundas linhas. Pode jogar a receber no contato, jogando como pivô. Recebe bola de costas, protege a bola com o corpo e distribui em 1 ou 2 toques para volantes ou meias que chegam de frente para a área, tentando criar um lance de finalização ou uma jogada mais perigosa. Não é um jogador que recebe a bola e segura ela somente. Ele também consegue muitas vezes girar essa bola rápido e tentar progredir para ele mesmo criar sua própria chance de finalização. Também consegue criar atuações aí entre as linhas, desce entre os zagueiros e volantes, consegue girar a bola e avançar com passes objetivos. Ele não tem uma condução de bola de elite, não é um driblador ou um velocista com a bola nos pés, mas ele prefere passes curtos ou tentar um passe vertical quebrando alguma linha. É muito bom em encontrar bons posicionamentos para finalização. Ataca o espaço atrás da defesa com desmarques curtos e alta velocidade. Finaliza de qualquer ângulo dentro da área. Pé direito, muito forte dele para fazer gols, mas ele é muito letal nos cabeceios. E tem uma boa mobilidade fora da área. Participa do jogo associativo, prepara assistências, deixa companheiros na cara do gol. É um meio caminho, digamos assim, entre o Cano, que é um jogador mais de finalização, e o Kennedy, que é um jogador que explora mais a sua mobilidade. O jogador sem bola. Aqui é o diferencial que muitos noves não entregam. O Castilho pressiona com agressividade alta, rouba bolas no campo adversário e ajuda na recomposição. Fazendo uma comparação, por exemplo, com um jogador que talvez tenha um perfil semelhante, é o Flaco Lopes. O Flaco Lopes ele tem um perfil muito parecido com o Castilho, mas o Flaco Lopes não entrega muita intensidade na marcação alta, digamos assim. E o Castilho ele tem essa valência melhor que o Flaco Lopes, por exemplo. Ele pressiona muito mais a defesa adversária. Não é só um
como digamos assim, um morde-a-sopra. Mas ele consegue pressionar com dedicação, cobre espaços, força erros na saída de bola. Em jogos, um jogo contra o Flamengo aí na Recopa, ele foi peça-chave nas transições defensivas do Lanús, compactando linhas e recuperando posse. Foi muito bem na Recopa contra o Flamengo, rival do Fluminense, por sinal. Algumas fraquezas do jogador. Mobilidade com bola em conduções longas, como eu disse, não é o melhor jogador com bola, carregando a bola com os pés. Depende de companheiros próximos para criar jogadas. Vai precisar de ajuda dos jogadores para associar uma jogada, para receber uma bola, ou ele mandar uma bola para algum jogador. Mas ele não vai pegar uma bola, por exemplo, talvez conseguir dar um bom corte e finalizar, por exemplo. Mas jogando pelo Fluminense, volantes como Martinelli e Hércules e meias entre linhas, como o Lúcio Acosta, por exemplo, podem suprir essa necessidade do jogador, não sendo ele o necessário para, por exemplo, puxar um contra-ataque, né? Acho que a gente espera contra-ataques sendo puxados pelos pontas ou pelos meias. Esse jogador ele vai receber essa bola após o contra-ataque. Falando um pouco como esse jogador pode se encaixar no sistema do Fluminense, primeiro nós temos que entender um pouco como o Fluminense joga. Desde a chegada do Zubeldia, ele implantou um DNA de intensidade máxima o tempo todo, marcação forte até no campo de ataque. Não é posse prolongada, ficar rodando a bola de um lado para o outro. Ele prioriza que o time tente chegar ao ataque o mais rápido possível. Jogando numa formação básica de 4-2-3-1 ou 4-4-2, com variações pontuais às vezes para 3 zagueiros. E uma compactação entre linhas que é muito necessária no esquema do Zubeldia. Em questão defensivas, ele pede muito a pressão alta, sufocante ou um bloco médio baixo agressivo, com roubos rápidos para criar transições rápidas e pegar o adversário desprevenido. E a questão ofensiva é a verticalidade, contra-ataques letais, saídas combinadas pelos laterais, muitas vezes pelos pontas e pelos laterais, e um centroavante com mais fixo dentro da área, que sustenta para a infiltração dos volantes e meias. Nos trabalhos anteriores, o centroavante era exatamente o pivô que abria esse espaço. O Castilho vai se encaixar nessa posição. No 4-2-3-1 de Zubeldia, Castilho será a referência ofensiva central. Vai ser um pivô para transições, sustentando bolas longas ou recebendo laterais, permitindo que o Martinelli ou o Hércules ou algum outro volante que esteja jogando chegue com velocidade próximo à área, podendo ser uma referência e uma arma mortal nos contra-ataques. Ajudando muito na pressão alta, sua intensidade sem bola pode ajudar a ativar aí a marcação alta do time inteiro, alinhando com a marcação no campo adversário que o Zubeldia gosta de fazer. Pode ajudar muito nas bolas paradas, muito forte ofensivamente, como eu disse, com muitos gols de cabeça, e também pode ajudar bastante nas bolas defensivas, que o Fluminense vem sofrendo alguns gols de cabeça. E pode ajudar muito na associação com outros jogadores, como os pontas Serna, Canóbio, Riquelme e os meias atacantes, né? Ele pode preparar jogadas e receber em profundidade. Os jogadores que podem ser potencializados com um jogador desse calibre são os volantes, que vão ter talvez chances de receber bolas na entrada da área para uma finalização ou que é uma jogada. O Acosta também pode receber um jogador que pode ajudar ele segurando essa bola para ele conseguir fazer uma infiltração entre as linhas. E jogadores que talvez tenham alguma dificuldade de jogar com ele são jogadores que necessitam aí de muito passe, muito segurar a bola, digamos assim, muita condução, como por exemplo o Ganso, né? Mas o Ganso já não vem sendo muito titular nos últimos tempos no Fluminense. Dá para traçar um paralelo desse jogador muito com o Verratti, que veio do Vasco, um jogo aéreo dominante, eficiência em área, mas ele tem o plus aí de ter uma boa contribuição defensiva, e Castilho tem uma mobilidade muito maior que a do Verratti. E tem muita condição aí de criar associações aí com outros jogadores, tendo um passe competente, aí um passe curto, médio distância. E ele acredito que ele encaixa com uma luva aí no Fluminense atual.
Fazendo uma análise aí de como fica o elenco do Fluminense com essa contratação. O Fluminense contratou um ótimo jogador. Acho que a posição de ataque aí era uma posição que estava deficitária aí no Fluminense. Tanto que no jogo contra o Palmeiras nem jogaram com o atacante, jogaram com o Acosta, como o Acosta e o Ganso aí dividindo um pouco essa referência no ataque. Então, acho que fizeram uma boa contratação. O Cano vem lesionado, o John Kennedy vem tentando se firmar no Fluminense. E esse jogador, eu digo tranquilamente, ele chega para pegar a posição de titularidade. É um jogador de muito alto nível, um jogador de muita qualidade. O Fluminense fez a contratação certa para tampar um espaço que estava faltando no seu elenco. Não vai ser um jogador que vai compor elenco nem nada. Eu acredito que ele chegue para somar no Fluminense e elevar o nível sim do elenco do Fluminense. Pensando em talvez no contexto geral do Brasileirão, é um atacante de muito alto nível. Dá para citar talvez poucos atacantes que jogam no Brasil hoje melhores do que ele. Eu diria tranquilamente que ele é um atacante de G4 pela qualidade dele. E questão de preço, o Fluminense, pelo que tudo indica, pagou na casa dos 8 milhões de euros. A gente vem vendo jogadores aí nos últimos 4 anos, atacantes que saem do futebol argentino, saindo mais ou menos numa média entre 6 a 11 milhões de euros, né? Alguns jogadores chegam até 12, 15, 20 milhões. Então, pensando um pouco nessa comparação, eles até pagaram um pouco abaixo da média que vem sendo pago. Verdade que é um atacante mais experiente, né? Não é nenhum jogador novo, já é um jogador de 27 anos. Mas acho que compararam por um bom preço. Diria aí que foi um preço interessante, sim, no jogador que foi contratado. Se eu pudesse dar uma nota aí pela contratação do Fluminense, pensando em todo esse contexto, eu diria que é um jogador nota 9,5, nota 9. Eu dou uma nota 9 pela contratação do Fluminense aí. Uma contratação muito boa, tanto para o Fluminense quanto para o futebol brasileiro. É um jogador que vai vir, vai fazer gols e vai ajudar muito o Fluminense. Podem me cobrar aí se ele não jogar bem, mas eu tenho certeza, não dá pra ter, mas eu tenho quase certeza que ele vai jogar muito bem no Fluminense. Não sei se ele vai jogar tanto quanto o Cano jogou quando estava muito bem, mas vai sim. Acho que a torcida vai gostar muito do jogador. Bem, para os torcedores do Fluminense, o que vocês acharam da contratação? Gostaram? Deixe seu like, se inscreve no canal, comente aí o que vocês acharam do jogador. Valeu, falou!